O exército russo está prestes a realizar um crime de guerra contra os soldados ucranianos. Eles utilizarão uma das armas mais terríveis já criadas, um foguete termobárico, capaz de incinerar tudo ao redor do impacto. Onde ele cai, o campo de batalha vira um inferno. Em termos de poder bruto, um foguete termobárico fica atrás apenas das armas nucleares. Внимание! Подготовка к пуску. Пуск по готовности разрешаю. As cargas termobáricas atingem o último ponto de resistência ucraniano. Elas consomem o oxigênio do ar e criam uma pressão gigantesca na área. Quem não morre na hora, luta para respirar. Alguns tiveram sorte por estarem mais afastados da explosão. Mesmo assim, e quase asfixiaram. A maior parte das tropas ucranianas foram destruídas pela detonação. A onda de pressão simplesmente foi forte demais para sobreviver. Os poucos sobreviventes ucranianos daquele inferno decidiram recuar. Eles sabiam que, depois do bombardeio, as tropas russas viriam fazer a limpeza. Durante muito tempo, o comando russo vinha se preparado para capturar aquela posição, reunindo grandes reservas de soldados para o ataque final. Quando os mísseis termobáricos pararam de cair, as forças de assalto russas avançaram. Motocicletas e blindados avançaram até as posições ucranianas. Tudo aconteceu muito rápido e os ucranianos quase não tiveram tempo de reagir. Os russos entraram nas trincheiras e eliminaram qualquer resistência. As ordens eram claras: não façam prisioneiros. Enquanto isso, um atirador russo patrulha a retaguarda e ocupa uma posição com visão das rotas de fuga. Operadores de drones identificam um grupo ucraniano recuando e avisam o atirador. Quase todos os ucranianos que tentam fugir são abatidos. A guerra é cruel. As unidades de assalto russas varreram a maior parte das trincheiras, sem encontrar resistência das defesas ucranianas. O trabalho preliminar dos mísseis termobáricos foi eficiente. Os russos varreram as trincheiras, eliminando todos os pontos de apoio e os feridos. Vai, противник, прямо! Пошел, пошел, пошел! Работаем! Um soldado russo saca uma granada e lança na direção de soldados ucranianos feridos. Os russos avançam e encontram os combatentes feridos, já mortos pela granada. Entre os mortos, um soldado ucraniano ainda segurava uma foto de sua família, agarrando-a firmemente até o último instante. E como piratas, os russos começam a saquear tudo o que vem pela frente. O comando russo vê, através de câmeras de drones, um veículo blindado de transporte de pessoal ucraniano indo em alta velocidade resgatar o último grupo de soldados ucraniano que conseguiram escapar após o ataque dos mísseis. O atirador de RPG russo dispara e acerta o alvo com precisão. Esse é o poder do aço americano. O RPG não conseguiu furar a blindagem. Os russos então apelam para os mísseis guiados antitanque.
Trincheiras, o trabalho continua. Os russos precisam fortificar posições, instalar redes de camuflagem, transportar suprimentos, organizar a vida diária. O comando russo ordenou que o veículo blindado ucraniano destruído fosse rebocado como um troféu para que o general pudesse exibir sua brilhante vitória. Ao cair da noite, depois do trabalho nas fortificações, os soldados russos se reúnem, se divertem, conversam e tentam relaxar pensando na vida longe dali. Mas, no silêncio do outro lado, os ucranianos digerem a derrota e começam a planejar não só retomar a posição, mas fazer os russos se arrependerem de tê-la conquistado. Para os ucranianos, essa guerra é pessoal. Os russos não podem simplesmente invadir sua terra e agir como quiserem. Para retomar a posição, o comando ucraniano convocou uma de suas melhores brigadas. O planejamento levou mais de 2 semanas. Erros anteriores foram analisados, riscos calculados. Na noite anterior ao ataque, os soldados ucranianos se reúnem ao redor do fogo, repetem mantras e se despedem de seus amigos, pois ao amanhecer, muitos não retornarão vivos. Pela manhã, operadores ucranianos preparam seus drones para uma última varredura na região antes de iniciar o ataque. Entretanto, 3 soldados russos são detectados em uma motocicleta. Eles seguiam para a nova posição russa. Provavelmente estavam indo ajudar a fortalecer aquela posição. O comando ucraniano dá a ordem. O ataque só deve começar depois que os 3 russos forem eliminados. Um operador lança um drone FPV para interceptá-los. Esses russos chegaram na hora errada. O alvo está travado. Os russos agem rápido no momento em que percebem o drone. Os soldados russos arrastam o camarada ferido para o mato, mas seus ferimentos são fatais. Os russos decidem seguir a pé na zona de perigo. A sobrevivência é quase impossível. Os russos conseguem caminhar até quase chegar às linhas defensivas russas, mas logo percebem que um drone bombardeiro ucraniano está pairando bem acima dele. Um dos soldados pega seu rádio e tenta pedir por resgate. O soldado russo segue a caminhada, clamando para que seu anjo da guarda o salve. Quando ele percebe que o drone bombardeiro ucraniano está o seguindo e pairando bem acima de sua cabeça, ele se desespera, deita no chão e tenta derrubá-lo. O drone ucraniano lança 2 granadas de impacto, mas falharam devido ao solo macio. As orações do russo funcionaram. A equipe de morteiro ucraniano também se prepara para atacar e abre fogo. É impossível imaginar o horror que esses 2 soldados russos estão sentindo agora. Um drone FPV até desce rasgando do céu, mas não consegue atingi-lo, detonando bem próximo dele. Atordoado pela explosão, o soldado russo tenta acertar o drone que lança bombas em cima de seu camarada. Eles continuam avançando esperando o próximo ataque. O operador de FPV envia mais um drone para o céu e ele dispara em direção ao soldado russo que não tenta correr. Seu colega se desespera e começa a correr em direção à linha de árvores. O soldado russo corre com granadas de impacto explodindo ao seu redor, lançados pelo drone bombardeiro ucraniano. Exausto e ferido após os ataques do drone, ele mal consegue chegar à linha das árvores, pedindo ajuda pelo rádio. Desgastado, ele se agarra à árvore como se buscasse apoio. Mas o comando permanece em silêncio. Um novo drone FPV se aproxima lentamente e ele encontra seu fim. Esta é a dura realidade da guerra moderna. Após a eliminação dos 3 soldados russos, o comando ucraniano dá carta verde para iniciar a retomada da posição. A artilharia ucraniana entra em combate. As equipes de artilharia bombardeiam metodicamente as trincheiras inimigas, dizimando a infantaria russa e preparando o terreno para o desembarque das tropas ucranianas. O motor do Bradley ruge
O comandante ordena que as tropas ucranianas embarquem e o Bradley segue para o ataque. O comando russo lança um drone de reconhecimento. Os operadores de drones russos vasculham cada setor, tentando prever de onde virá o ataque ucraniano. Os russos avistam um Bradley se movendo em direção às suas posições. O operador rapidamente transmite as coordenadas para a equipe antitanque, a mesma que destruiu o veículo de evacuação anteriormente. Eles reagem instantaneamente, carregando o lançador na carroceria da caminhonete, e se dirigem a um local onde rapidamente implantam o sistema de mísseis guiados antitanque. Os operadores avistam o alvo no horizonte e abrem fogo. O míssil atinge a lateral do Bradley, mas ele continua avançando. Lá dentro, ouve-se um baque surdo e um tremor. Esse é o poder da blindagem americana. O Bradley não para. Ele avança em direção ao local de desembarque, disparando contra as posições russas. Os russos estão em choque com a rapidez do avanço. Os soldados russos se mantêm abaixados enquanto o canhão de 25 mm do Bradley destrói tudo em seu caminho. A missão do Bradley está completa. A rampa desce e os soldados saem correndo, examinando o campo de batalha, observando como a artilharia devastou as trincheiras russas antes deles desembarcarem diretamente para as linhas inimigas. Сверху рядом. Гранату туда ебашь. Цинку. Давай, запи***а! На! Схватайся, выйди, сука. Ты закидываешь гранату? Граната! Сдавайся, долбоёб! Ataques em trincheiras são como se o homem se deparasse com o próprio inferno. Сюда, один! Граната! Где? Защищай! Пацаны, пидор! Да-да-да! Блядь, як я його не заїбасив! Сука! Блядь, там все, там бляха, хатик! Пізда, як я його не заїбасив! 2 метри! Він є! Кому піде, блядь, 2 метри від нас! Os soldados russos estão tão perto que suas vozes são mais altas que as balas. Присядь! Ярик, во бліндаж, блядь, низом, сука, во! Через 2 метри від нас. Следующий укоп. Каже, свої, блядь, до мене, свої, блядь, підам, блядь. O comando russo posiciona snipers para interromper o avanço das tropas de assalto ucranianas a uma distância segura. Eles rapidamente se posicionam e selecionam o alvo do ataque. Os snipers russos agem com frieza e profissionalismo, abatendo um soldado ucraniano. As tropas ucranianas percebem de onde vieram os tiros e enviam as coordenadas para a equipe de morteiro, que reage imediatamente. Projéteis são lançados em direção à posição suspeita de onde estão os snipers.
O soldado que foi atingido pelo sniper morreu, e seu colega que estava do seu lado viu tudo. Agora só resta passar por cima do corpo de seu companheiro e seguir em frente. As emoções ficam de lado. Resta apenas uma tarefa: destruir o inimigo. Туда гранату прокинь, да? Влево, вправо. Влево. Граната! Я пустый, перезарядка. Держу сектор! Блядь. Drones russos sobrevoam para observar o que acontece nas trincheiras. Os ucranianos avançam como um trator, esmagando tudo em seu caminho. Drones FPV russos também decolam um após o outro para conter o ataque ucraniano. FPV-шка. Дальше, дальше двигайся. Нельзя! Тут давай дальше двигайся, мы в опасной зоне. FPV-шка! Все, тут нас и FPV-шка не видите, нормально можно. А? И FPV не видите, нормально можно сесть. Привет, там где калаши. Падай туда. Мы пока закрепили тут. Сейчас. Чисто. Ну, что прибор, скажешь, Сейчас. Ми дійшли з скандалом до правого тупика. No momento em que o soldado ucraniano relatou a situação pelo rádio, um drone FPV russo voou direto para a trincheira deles. Толкотня йде. Sua perna foi dilacerada. Турникет! Турникет где? Есть, вот. Вижу. Блять. Вот там нормально. Что-то еще болит, кроме руки? Нога. Os russos, percebendo que estavam perdendo terreno, enviam 2 tanques tartarugas como reforço. O primeiro tanque de tartarugas foi imobilizado por um impacto na escotilha do motorista. O segundo tanque quase alcançou a posição, mas os drones FPV ucranianos mudaram o rumo da batalha. O reforço russo foi neutralizado e o ataque continua. Ти рухаєшся зараз з Даяною на Петро. Заходите, забираєте 300-х. Забираємо чи забирає він? Забирай він. Ти залишаєшся там. Все, взяла воду і цинк. І собі БК. O número de feridos do lado ucraniano continua aumentando. Сука! Там піздець. Вот так стоять. Пішли. O ataque continua. Os ucranianos já limparam mais da metade da área, mas agora estão encurralados. O enxame de drones russos os pressiona constantemente, sem lhes dar um minuto de descanso. Це я. Ми цинк принесли. Плюс-плюс, ми вже в окопах. Лови! Де 300-ті? Ззаді. Давай. Що, я зроблю? O médico examina um soldado. Parece não ser nada grave. Все рано штанішки підуть у пізді. Да, де вона? О, і одна зверху, бачиш? Чекайте, дайте. Мала, ховай. Тільки ховайся, блядь. Давай, маленький, давай. Давай, Гарік, я крию. Enquanto os ucranianos limpam as trincheiras, a artilharia russa tenta barrar o avanço ucraniano. Ela trava a mira nos ucranianos e descarrega sua munição. Mesmo sob bombardeios pesados e ataques de drones, os ucranianos ainda resistem, aguardando que seus drones se juntem ao ataque. Все. Працюємо. Поки немає чим заряджатись, то я піду до 300.
Братуха, не надо сюда дивитися, блядь. Дивись туди. O apoio ucraniano chegou. Um enxame de drones ucranianos sobrevoando as tropas russas. Тут просто зоопарк нахуй летающий, просто пиздец. Який хочешь FPV. Os operadores de drones ucranianos são verdadeiros mestres no que fazem. Eles atingiram os russos até mesmo onde nenhum drone deveria ter conseguido chegar. Що відбувається? Де підари? Пацани, піде відікають за город, добивайте їх нахуй, добивайте їх. Давай попробуем добыть. Пошли. Добивайте їх нахуй. Сейчас убьем нахуй. Assim que a artilharia russa silencia, os soldados ucranianos avançam para limpar o último setor. Eles disparam contra uma toca de onde ouviram o som de uma rádio. Olhando para dentro, ele vê um corpo de um russo despedaçado por um drone. Havia 3 russos no buraco. Um correu para o campo aberto, mas os pilotos de drones ucranianos não deixam ninguém escapar. Одну коробку, одну коробку. Всі цілі. Сука. Após perceberem o silêncio da artilharia, os ucranianos avançam para limpar a última trincheira. Чисто. Чисто? Да. Все, це конець? Да. Кібер. Окоп зачищений. Кібер. Окоп зачищений. As tropas de assalto ucranianas retomaram a posição e informam que a área está limpa. Operadores de drones ucranianos agora estão perseguindo os últimos soldados russos que tentaram fugir. Na guerra moderna, ter um drone te perseguindo é uma sentença de morte. Os operadores cumprem suas funções com fria precisão. Estes são homens que vieram à terra deles para matar e roubar. Portanto, devem ser neutralizados. Alguns russos subiram em motocicletas, pensando que isso os salvaria. Os pilotos de drones ucranianos os abateram com precisão. Сука, вот пидор, блядь. Засранець. Пизда, ты, блядь, трупачина. Давай. Se esse vídeo foi relevante para você, peço que você pegue seu controle e clique no botão de gostei. Se inscreva no canal para apoiar nosso trabalho e deixe sua opinião em um comentário.